Bom dia a todos e a todas. Só vou enfatizar aqui o que já tem, os vereadores já vinham antecedendo na minha fala, né? Primeiramente, quero saudar aqui a todo o sindicato que está aqui presente. Eu estou vendo aqui algumas companheiras, Cátia Botafogo, né? Algumas, porque está meio embaçado aqui, que eu estou sem meu óculos, mas dizer o quanto é importante esse apelo que a vereadora Liana Cirne traz, porque nosso mandato se soma a esse apelo, ao governo federal e ao governo de Pernambuco, que não efetivem essa privatização do transporte público, porque não pode tratar o transporte público como mercadoria. A gente já vê outros fatos que acontecem, que eu acho que a vereadora Liana já trouxe, mas a gente tem que lembrar que a gente já tem uma empresa privatizada aqui em Pernambuco, que é a Neoenergia. Quem é que não passa por transtorno quando se fala sobre energia elétrica, né? Mas voltando aqui ao requerimento, eu quero falar que esse processo de privatização do metrô aqui em Recife, nosso partido, assim como o partido da vereadora, historicamente, é contrário a qualquer privatização. E isso é uma pauta nacionalizada que a gente vem acompanhando dentro dos sindicatos, dentro da classe trabalhadora, que fala que privatização só gera lucro para empresas e não resolve a situação. A gente defende um transporte público como um setor que deve ser administrado por quem não coloca o lucro acima de tudo, né? A gestão estatal é estratégica, a privatização não é e nunca vai ser a solução. O que precisamos é de investimento público, de garantir modernização e expansão das linhas, de garantir acessibilidade e também tarifa justa para o usuário. A gente sabe que o metrô daqui de Recife, da região metropolitana, já vem passando por um processo de aumento de passagem. Imagine quando tiver na mão da iniciativa privada. A gente vê já no Brasil todo que isso não resolve o problema. A gente tem um metrô que transporta mais de 180 mil pessoas por dia. E falta investimento, falta planejamento, visão de longo prazo, que hoje está precarizado em diversos transtornos, mas não precisa ser assim. A gente já viu que a gente pode ter um metrô de boa qualidade, mas com a manutenção sendo feita, e não deixar sucatear para depois entregar a iniciativa privada e deixar o metrô e a população à mercê da política. Mas eu passo a fala para o vereador Carlos Muniz. Obrigado, vereadora Jo Cavalcante. Eu sou metroviário, sou um dos fundadores daquela companhia, sou vinculado ao sindicato dos metroviários, entrei na operação, cheguei a ver o primeiro trem estar naquele local, inaugurei várias estações. E digo a você que o sucateamento que fizeram da ferrovia brasileira e do metrô é clássico em nosso país. Os metrôs mais antigos do mundo, que é o de Nova York, que tem 472 estações. O de Londres também, são os dois mais antigos, e os dois são públicos. O Brasil é o único país que tem 3 bitolas, para que não haja comunicação de um estado para o outro, de 1,20 m, de 1 metro e 1,60 m. A Argentina, um país muito mais pobre que o nosso, tem a bitola de 1 metro que se comunica ao país todo. Então, eu entendo que é um absurdo que estão fazendo. O sucateamento foi progressivo. Eu, como metroviário, tenho amigos lá que são exemplo para o mundo todo. Silvio Laine foi premiado no Japão. Ricardo Piquet, que hoje é o diretor do Museu do Amanhã, foi de lá. Fernando Eire, senador, eu estive com o Fernando em José Marques, na CBTU lá, e tem algumas questões, tem que falar a verdade. Rui Costa, ele que é a favor da concessão, da privatização. Então, eu peço que no requerimento da vereadora Liana Cirne se acrescente o nome dele, porque Salvador não é exemplo para isso. Salvador foi um ferrorama que passou 15 anos fechado, não tinha servidores, não tinha recursos humanos, era emprestado da CBTU, e fizeram a repartição tarifária para que o ônibus acrescentasse 50% a mais na tarifa do metrô de Salvador. Então, essas questões têm que ser observadas na ferida, não a gente ficar no discurso, vamos dizer, genérico. A questão do metrô, quero saber qual metrô
que não é subsidiado. Eu digo, porque eu sei, o único é do Japão. O único metrô que não é subsidiado do mundo é do Japão. Até o de São Paulo, que é o mais próximo da tarifa, vamos dizer, necessária para se operar, é subsidiado. A ferrovia, que era antigamente no interior de São Paulo, foram unidas e fizeram a FEPASA. Tinha a Mogiana, tinha a da de Santos, todas foram reunidas para fazer a FEPASA. A FEPASA foi privatizada. Então, a história da ferrovia passa na defesa dos metrôs e voltar a ser que era. O Brasil é um país continental. Você poderia morar em João Pessoa e trabalhar, seu filho fazer faculdade aqui. O ferrovia, o metrô, é serviço público essencial para um país como o Brasil. Muito obrigado, presidente. Somos uma parte, vereador, e eu acho que a vereadora Liana colocou também a cobrança ao próprio Rui Costa, né? Porque eu acho que a gente tem que defender o metrô público, o estatal de qualidade, porque a gente tem esse direito de defender o direito à cidade, né? Que quantas pessoas passam por essa cidade, quantos ramais esse metrô é importante, tanto aqui no Recife, mas na região metropolitana. Eu acho que essa luta que os metroviários estão fazendo, que a gente está se somando aqui enquanto vereadores e vereadoras, não é apenas um discurso, né? Eu acho que é a capacidade política que a gente tem que entender que quanto mais privatiza, é pior para o Brasil e é pior para a população brasileira. Então, por isso que nós, do PSOL, mais uma vez, somamos a esse requerimento, esse apelo, por entender que privatização não leva à solução, e sim ao lucro de quem está interessado. Obrigada.